Alô Globo, alô Band, alô Folha, alô SBT, alô UOL, alô Estadão, alô grande mídia brasileira. 7 de abril é um dia que nós não podemos esquecer e ignorar na história brasileira. Muita coisa aconteceu num 7 de abril, que levou o Brasil a um momento histórico em que nós hoje choramos, lamentamos profundamente pelo atraso, pela decadência, pelo buraco em que nós nos metemos. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz. Esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique ali, inscreva-se. Passe a clicar no eu gostei, é importante. Toque o sino, aí você será avisado dos próximos vídeos e comente e compartilhe. Porque aqui estamos para disseminar conhecimento. Afinal, o que aconteceu no dia 7 de abril? Muitas coisas acontecem nos dias 7 de abril de cada ano. Mas teve algo que mexeu com a história do Brasil. Teve algo que mudou os rumos do Brasil. O Brasil vinha num crescimento, vinha no aperfeiçoamento da sua democracia. E de repente, esta data nos fez retroceder. No mínimo 4 anos. E que algumas áreas sociais, mais de 10, levaremos para recompor. Mais de 10. O 7 de abril precisa ser escrito, reescrito, avaliado e reavaliado. E neste vídeo eu quero chamar a atenção da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação, das grandes empresas que sempre, de certa forma, manipulam a informação. É uma democracia liberal, eles até podem fazer isso, infelizmente ou felizmente, mas eles fazem isso. Muitas vezes manipulam em detrimento dos seus interesses econômicos, não se importando com as consequências que vêm depois. E foi o que aconteceu. 7 de abril de 2018 é o dia ao qual eu quero me referir para chamar a atenção dos veículos de comunicação. O que aconteceu nesta data foi o resultado de um processo de alguns anos de massificação de informações nem sempre verdadeiras, de informações manipuladas pela grande mídia, que ganhou as ruas, mas que passou pelos tribunais. No endeusamento de juízes, promotores, em detrimento da tentativa de destruir uma reputação. Foi no dia 7 de abril de 2018 que nós, podemos dizer assim, começou o grande calvário da nossa história. O grande sofrimento do nosso povo foi ampliado a partir dali. Naquele dia, Luiz Inácio Lula da Silva resolveu entregar-se à Polícia Federal por uma ordem de prisão do então juiz Sérgio Moro, resultado de uma condenação que a Operação Lava Jato impôs ao ex-presidente na época. A compra do triplex, ou a reforma do triplex. Não, as provas não existem no processo, não estão lá. Mas foi condenado por convicção. Lula, na época, tinha opção. Ele poderia ter se refugiado em um consulado qualquer, de um país qualquer, pedido asilo político. Teria ido embora do Brasil. Ele conseguiria. Porque a liderança que ele exercia a nível de mundo garantiria isso a ele. Ele podia ter feito isso. Podia ter fugido, quem sabe. Não. Lula resolveu enfrentar, entregou-se à Polícia Federal, enfrentou a justiça e, o mais importante, curvou-se às instituições. Mesmo que depois, parte dessas instituições comprovadamente foram incompetentes ou desonestas. Sim, porque a pessoa que o condenou, o ex-juiz, foi considerado juiz parcial e fazia parte da instituição. Mas Lula se curvou, aceitou e disse que iria ser preso para provar sua inocência. Foram 580 dias de reclusão, 580 dias de prisão. Entretanto, passou-se o tempo e a justiça se fez. Lula conseguiu a liberdade
E a própria instituição brasileira da justiça reconheceu que ele não tinha condenação. Não foi inocentado. Ele é um inocente, porque foi anulado aquele processo, porque aquele processo estava eivado de vícios e de esquemas que fogem ao regramento jurídico brasileiro. Lula conseguiu que fizessem justiça consigo. Coisa que nem sempre acontece com outros brasileiros, que acabam às vezes apodrecendo na cadeia de forma injusta. Os seus algozes, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, tornaram-se aliados do extremismo. Primeiro que contribuíram decisivamente para que Lula fosse preso, com grande apoio da grande mídia, onde entra a grande mídia, diariamente batendo contra o Lula, contra o seu partido, batendo muitas vezes de forma desonesta, inclusive. Esses algozes todos contribuíram para que o extremismo ganhasse força e vencesse as eleições de 2018. O único que poderia vencer aquela eleição era Lula. Por isso que ele tinha que estar preso. Até tentou ser candidato, mas a justiça, as instituições não permitiram. Lula curvou-se às instituições. Instalou-se no Brasil um desgoverno que inundou o país de ódio, propagou ódio, ataque aos diferentes, ataque a instituições. Um desgoverno que desmontou as principais políticas públicas de inclusão na área social, na área da educação, na área da saúde, acabou com programas importantes. Além de ter fomentado o tempo todo, trabalhado o tempo todo para implantar a barbárie, colocar armas nas mãos do povo. Essa é a grande liberdade. E nós hoje estamos vendo que essas armas todas estão nas mãos de bandidos e milicianos. E a polícia tem que enfrentá-los. Quantos estão aparecendo aí hoje, CACs, que foram descobertos, que se tornaram fornecedores de armas e munições para o crime organizado. E este desgoverno, além de desmontar o país, jogou o Brasil numa profunda crise econômica e social. Enquanto a mídia, esta grande mídia a qual me refiro, trabalhava para tirar Lula da jogada e, num primeiro momento, apoiou de forma quase que total o desgoverno, tanto na campanha quanto depois da campanha, esta grande mídia apoiou esse extremismo que se instalou em Brasília. Essa grande mídia levou muito tempo para perceber que esta barbárie que eles ajudaram a colocar no poder começou a se voltar contra ela mesma. E neste momento, ela precisou voltar atrás. E, pasmem, foi preciso buscar o Lula para tentar derrotar o fascista, o extremista. Lula ganhou a eleição. Foi o único capaz de construir uma frente muito ampla para derrotar esses extremistas. Democraticamente ganhou a eleição. Enfrentou a tentativa de um golpe. Tem uma economia que está na lona. Uma situação social nunca vista antes. Nunca vista antes desde a ditadura militar. E esta mídia brasileira, Globo, SBT, Band, Folha, UOL, Estadão, CNN, por aí vai, classifica Lula como um antiquado, um homem parado no tempo. E começa a fazer críticas desonestas. E não se dando ao luxo de perceber que ainda precisa de tempo para colocar ordem na casa. São 100 dias de governo que completam nesses dias. Como consertar os estragos feitos em 100 dias? Tem gente da mídia que acha que é estralar os dedos. Foi no estralar de dedos que colocaram o Brasil na situação que colocaram a partir daquele 7 de abril de 2018. Essa grande mídia que considera Lula um cara parado no tempo, que tem que inovar, que não sei o quê, não percebe
o poder de liderança internacional que Lula tem. Foi convidado agora para participar da cúpula dos países mais ricos do mundo, do G7. O Brasil não faz parte do grupo, mas foi convidado. Quando é que um presidente brasileiro já foi convidado para o G7? Já foi? Sim, já tivemos um momento na história do Brasil que o Brasil foi convidado para o G7. Em 2009. A propósito, quem era o presidente de 2009? Ah, era o Lula. Sim, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, 7 de abril é uma data que nós temos que registrar na história. Foi um marco. Foi um ponto de encontro do retrocesso com um momento muito nebuloso da nossa história. Ou nós somos capazes de entender o processo histórico e cuidar para não cometermos os mesmos erros, ou podemos experimentar a volta desse extremismo, a volta desse fascismo para o poder. E aí, gente, pode ficar por um longo período. Por um longo período. Além de calar a minha voz, a tua voz, a voz dissonantes e discordantes, vai calar também parte da grande mídia que não for favorável. Pode escrever que vai. Porque é assim que os ditadores trabalham e funcionam. Então, grande mídia, alerta, vamos olhar para a história e cuidar para não cometer os mesmos erros. Não peço aqui que passem pano para os problemas que o governo tem. Apenas honestidade. Honestidade. Ainda bem que alguns que fazem parte desta grande mídia, alguns jornalistas, estão sendo assim, estão tendo este compromisso com a democracia. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe um eu gostei, é muito importante. Você precisa tocar o sino e aí você vai ser avisado dos próximos vídeos. Comente e compartilhe. Se gostou do vídeo, mande para os seus amigos. Peço para eles me seguirem aqui também. Fico muito agradecido.